Olha aí, pessoal, a história se repete de uma forma assim inexorável, né? Olha só, meu amigo, a Petrobras, mais uma vez, uma petroleira, né? Tudo bem, não teve prejuízo, mas teve uma queda no lucro e, obviamente, na distribuição de dividendos nesse primeiro ano do governo Lula, né? Quem poderia imaginar que colocar esse sujeito que arruinou a Petrobras no passado, colocar ele de volta no poder, faria com que a empresa fosse mais uma vez depreciada, né? E de fato os resultados foram tão ruins, os resultados apresentados aí pelo balanço consolidado da empresa, que as ações despencaram e chegaram a cair 15% na negociação lá no exterior e algo próximo disso aqui na Bolsa Brasileira na abertura do pregão de hoje, dia 8 de março também. Vamos conversar sobre esse tema, vamos analisar esse assunto, ver o tamanho da tragédia e se de fato isso vai continuar assim, se há algum indício de que as coisas vão melhorar no curto prazo, no médio prazo. Vamos tratar desse tema, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então tá aqui a cara dos dois responsáveis por esse resultado, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, né? E o senhor Jean Paul Prates aqui, que é o presidente da Petrobras, indicado pelo Molusco, é claro, né? E aí, os valores aí foram divulgados ontem, né? Dia 7, portanto, né? Não sei que dia que esse vídeo vai ao ar, mas o balanço financeiro da Petrobras foi divulgado na noite aí do dia 7, depois do fechamento da Bolsa de Valores, já impactando, é claro, a abertura no dia seguinte, que no caso é hoje, né? Então, o resultado da Petrobras ficou 14% abaixo da previsão dos analistas consultados pela Bloomberg. Então, o mercado estava projetando um resultado muito mais positivo e ele veio altamente decepcionante, né? É o que eu falo, parece que as pessoas, o mercado, de forma geral, o mercado financeiro, parece que eles esquecem o fator Lula, né? Na hora que eles fazem lá os cálculos ali e tudo mais, esquecem de colocar essa variável para reduzir o valor das expectativas, né? Expectativa de valorização, de lucratividade, de distribuição de dividendos e tudo mais. Não dá para deixar isso aqui passar batido, né? Mas, de fato, aqui, a geração de caixa, né, que é o tal do EBITDA, ou seja, o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, também ficou abaixo do esperado, porque o pessoal estimava ali que isso ficasse na faixa de 74 bilhões de reais, ficou ali em 66 bilhões de reais, 10% a menos, portanto, do que era esperado pelo mercado, né? Um número bastante decepcionante, sem dúvidas, né? Então, a Petrobras, de fato, teve uma leve recuperação no resultado nos últimos 3 meses, né? Outubro, novembro e dezembro do ano passado ali, um salto de mais ou menos, um pouco menos do que 5 bilhões de reais entre 2022 e 2023, comparando o último trimestre de 2022 e o último trimestre de 2023, só que no somatório do ano aí, realmente, a empresa teve uma queda no lucro considerável. Aqui estamos falando de 1/3 do valor do lucro perdido, né? 33,8% abaixo do lucro de 2022. Isso aqui é o valor líquido já, né? Não é o EBITDA que vem logo ali antes, mas o lucro depois dos juros ali, a depreciação, impostos e tudo mais, né? Aquele valor que realmente sobra ali para a empresa ou fazer os seus investimentos, promover ali as suas reservas, né, legais e, é claro, distribuir dividendos. Então, realmente, o valor aqui do primeiro ano do governo Lula teve uma lucratividade aqui de 124,6 bilhões de reais e o resultado lá no governo Bolsonaro, último ano do governo Bolsonaro, foi 194 bilhões de reais. Realmente não dá para comparar uma coisa com a outra, é até crueldade, até covardia fazer um negócio desses aqui, né? Então, realmente, a coisa, de fato, não parece boa, não parece interessante para a Petrobras, e esses números, por si só, já seriam capazes de derrubar as ações da empresa, né? Uma queda brutal na lucratividade desse jeito aqui, 33%, isso aqui é o que vai para o bolso do acionista, né? Isso aqui espanta qualquer investidor, sem dúvidas, mas a coisa não para por aí. A empresa divulgou também, né, afirmou o seguinte, que o que ela vai
o que ela haveria, né, pela expectativa do mercado de distribuir aí de dividendos, né, que seria de fato aqui o dividendo extraordinário, que costuma acontecer com valores referentes ao quarto trimestre do ano, né, do ano anterior. Bem, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai ser feito, né? Então vai haver sim uma remuneração aqui aos acionistas de 14,2 bilhões de reais, valores que serão pagos aqui em maio e junho, né? Só que realmente isso aqui ainda vai para a Assembleia no próximo mês, tá? Mas a coisa já tá meio que definida assim, mas aqueles dividendos extras, né? Aqueles dividendos extraordinários realmente não vão rolar, não vão acontecer, né? E aí, o que acontece então, né? Qual que é o ponto aqui em questão de fato que impacta no mercado, né? As pessoas estão percebendo o que está acontecendo com a Petrobras, né? Com o governo Lula aí no comando, né? Não dá para você fazer milagres com caixa de empresa estatal. Essa é a verdade. O Lula estabeleceu ali, quando falam que o Jean Paul Prats está fazendo X ou Y na Petrobras, você sabe que é a vontade do Lula que está prevalecendo. Então, se estabeleceu para a Petrobras ali um programa de investimentos de sei lá quantas centenas de bilhões de dólares, é uma coisa assim absurdamente grande, de fato, né? Por que a Petrobras teve aquele lucro enorme no último ano do governo Bolsonaro? Porque o Bolsonaro passou os 4 anos do governo dele enxugando a empresa, tirando um monte de atividades acessórias que não eram o core da atividade principal, né? Não era a atividade principal da empresa, e acabavam ali tirando um pouco o foco daquilo que realmente gera dinheiro, gera lucro para a companhia. Então ele vendeu aquele negócio lá de fábrica de fertilizantes, vendeu algumas refinarias ali, alguns postos, deixou de fato a Petrobras ficar com aquilo que realmente é o filé mignon da atividade dela. E aí uma empresa mais enxuta, uma empresa mais eficiente, entrega um lucro melhor no final das contas. Agora o Lula está revertendo a coisa toda. Eu tratei aqui no canal, né, inclusive, de uma questão lá com uma fábrica de fertilizantes ali que a Petrobras vai custear essa parada, uma coisa completamente insana, com um prejuízo medonho, né? Uma coisa absurda. E de fato o mercado está vendo essas coisas acontecerem. Como que o governo, a Petrobras, né, vai bancar aí centenas de bilhões de dólares de investimentos e continuar distribuindo lucro para os acionistas, né? Bem, a conta não fecha. E aí o que acontece? Você coloca medo no acionista, essa é a verdade. Então, de fato, as ações da Petrobras caíram bruscamente aqui, né? Os papéis aqui, o Petri 3, né, que é os ordinários, recuavam quase 12%, e os preferenciais, o Petri 4, caíram ali também mais de 11%, ou seja, despencaram bastante, né? Sinto muito aí para a galera que comprou ações aí da Petrobras e esperando o anúncio de dividendos gordos, né? Dividendos aí realmente nos padrões antigos. Tem muita gente que faz isso, né? Compra mais ou menos as ações ali, mais ou menos na época da divulgação dos dividendos, para justamente receber esse valor logo em pouco tempo e ganhar com a valorização da empresa logo depois do anúncio, né? Se for um dividendo muito atrativo. Aconteceu aqui justamente o contrário para quem adotou essa estratégia, né? Comprou uma ação aí que não vai pagar os dividendos esperados e que de fato caiu bastante de valor, um baita tiro no pé de quem fez esse investimento, né? Aqui o valor do plano estratégico aí 2024 e 2028 da Petrobras é 102 bilhões de dólares, aí, meio trilhão de reais. Imagina quanto de dividendos que não vai ser de fato distribuído por conta disso aqui. Ah, mas a empresa tem que investir para crescer os negócios, com certeza, mas não investir do jeito que o Lula quer, né? O que Abreu e Lima, voltar com a refinaria de Abreu e Lima, pelo amor de Deus, isso aí é pedir para perder dinheiro, para levar prejuízo, sem dúvidas, né? Isso aqui pegou muito mal de forma geral, porque é o esvaziamento da Petrobras, né? Tanto o lucro dela, muito ruim sob a gestão Lula, é preciso frisar, culpa do Lula. Ah, mas tem questões internacionais, geopolíticas, beleza, a Petrobras deu um lucro muito maior na época lá, com todos os problemas da guerra na Ucrânia, né? No período pós-pandemia, o mundo todo esquisito. 2023, de forma geral, foi um ano muito mais tranquilo, economicamente falando, do que 2022 havia sido, né? E a economia, de forma geral, cresceu no Brasil. Por que a Petrobras não teve um crescimento do lucro? Então, né? Por que o resultado dela está tão pior?
Claro que tem um fator político nessa história aí. E quando você junta a queda da lucratividade da empresa aí com a queda no valor de mercado dela, no valor das ações, e faltou alguém fazer as contas aqui de quanto que a Petrobras perdeu em valor de mercado em bilhões para a gente ver o tamanho desse rombo, né? Então, isso fica muito feio para Lula, até porque desperta memórias antigas das pessoas. E aí, é claro que a mídia esquerdista já veio passar pano nessa história, né? Por exemplo, o pessoal aqui do site Poder 360, né, colocam aqui essa manchete que precisamos bater palmas para a canalice do pessoal, né? Olha aqui. Dividendos pagos pela Petrobras em 2023 poderiam comprar a Eletrobras, né? O que eles estão falando aqui? Ah, estão reclamando que a Petrobras não distribuiu dividendos. Distribuiu sim, uma montanha de dinheiro aqui. 98 bilhões de reais. Isso aqui é equivalente ao valor de mercado da Eletrobras. Então, olha só, distribuiu uma Eletrobras inteira de dividendos, né? Olha o esforço que a galera faz para tentar passar pano para o Lula. Mas não tem jeito, esse tipo de coisa aqui não cola, todo mundo vê que é uma forçação de barra. E principalmente, todo mundo sabe qual é o real motivo pelo qual a Petrobras está performando tão mal, né? Na verdade, o grande motivo da queda no valor, no preço de mercado das ações da Petrobras, tanto as ordinárias quanto as outras lá preferenciais, de fato, o grande motivo é a interferência do Lula na Petrobras. Esse é o grande problema e todo mundo percebeu na prática agora, com números, com dados efetivos. Todo mundo desconfiava, mas agora a gente tem dados consolidados mostrando qual é a raiz do problema. E enquanto esse problema persistir, ou seja, enquanto o Lula for o presidente da República, resultados semelhantes vão aparecer. Petrobras vai ter prejuízos, vai ter queda no lucro, vai ter dividendos menores, e isso vai ser ruim para o acionista, para o investidor de forma geral e para a saúde da própria empresa enquanto ali uma instituição própria, né? De fato, a tendência é que a coisa piore ainda mais porque, como eu sempre digo aqui no canal, nós já vimos esse filme acontecer do mesmo jeito. Mas e o que você achou desses números, desses dados? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.